Oi pessoal, o tema da aula de hoje vai ser fisiologia cardiovascular. A gente vai explicar para vocês em palavras bem simples o que acontece no processo de envelhecimento com o sistema cardiovascular. Se você gostar dessa aula, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique lá no sininho de notificações para que você possa receber o aviso quando sair vídeo novo no canal, ok? Beijo grande, boa aula! Olá pessoal, então a aula de hoje vai ser sobre as mudanças que ocorrem no sistema cardiovascular no processo de envelhecimento. É muito importante que nós, profissionais da saúde e professores de educação física, né, que é a minha área, conheça o que acontece, né, no sistema cardiovascular da pessoa conforme ela envelhece, porque nós vamos dar treinamento para essas pessoas, ou vamos receber essas pessoas para um início de atividade física. E por que é importante que a gente conheça? Porque esse idoso ele vai estar cada vez mais presente na sociedade, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso é muito bom, mas está mudando o quadro populacional do mundo, então nós precisamos estar preparados para atender também essas pessoas que procuram academia, que procuram você como profissional personalizado para prescrição de atividade física. E para você que está envelhecendo, né, como eu, é importante conhecer para saber o que nós individualmente podemos fazer para melhorar o nosso coração, né, tudo que envolve o sistema cardiovascular, para termos saúde durante mais tempo. Então eu estou trazendo para vocês aqui essa figura que mostra a mudança do quadro populacional que, pelas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE. Então vocês podem ver na primeira pirâmide, né, que retrata como estava a população em 1980, como era a carinha da pirâmide, né, uma base larga que depois ia afunilando, né? Muitas crianças nascendo, os jovens, depois na fase adulta já começamos a ter uma diminuição populacional por morte, né? As pessoas vão sendo acometidas até que lá em cima a base mais fininha, ou seja, poucas pessoas em termos, né, numéricos chegavam na fase adulta, na fase de idosos, né, acima de 60 anos, 70, 80, 90. E isso vem mudando ao longo dos anos. Então temos aqui uma pirâmide já projetada de 2060, né, o que se continuar nesse ritmo, como que vai acontecer? Temos aí a de 2017 com a base já mais achatada e a de 2060 com a base bem achatada, ou seja, praticamente invertida, né? Nascendo menos pessoas, as pessoas vivendo mais, porque temos mais conhecimento científico para prevenir doenças, então estaremos chegando na fase de 70, 80 anos, um número muito maior de pessoas do que costumávamos ter. E aí estão aparecendo também as doenças próprias da velhice bem avançada. E aí a gente vai falar isso num outro vídeo, né, que é sobre algumas doenças neurológicas que têm aparecido com mais frequência porque as pessoas estão vivendo mais, né, como o Alzheimer é uma delas. Mas hoje o nosso foco é sistema cardiovascular. Então, e um outro dado que nós temos do IBGE, conforme vocês podem ver aí, é que mulheres vivem mais do que homens. E pelo que já não só se ouve por aí, mas os estudos mostram que as mulheres elas vão ao médico com mais frequência, fazem exames preventivos, são orientadas, né, pelas suas ginecologistas, né, pelos profissionais de saúde a fazerem exames com mais frequência para a prevenção de alguns tipos de câncer que acometem as mulheres, né, depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, e os homens são mais relaxados, né? Um dos tipos de câncer que mata bastante, que é o câncer de próstata, ele precisa de um exame que muitos homens se recusam a fazer, né? Mesmo no século 21. Então é muito importante essa presença e esse olhar para como está a minha saúde, com exames periódicos, exames completos de sangue, né, e de imagem, para que a gente possa acompanhar a evolução da nossa saúde e ter tempo de fazer mudanças de hábito
enquanto a doença não está instalada, né? Isso é muito importante. Portanto, com a expectativa de vida aumentando, é cada vez mais importante que nós profissionais conheçamos, né, essas mudanças que ocorrem, e também as pessoas que estão envelhecendo devem conhecer também, né, o que vai acontecer com o seu corpo, para que você possa fazer a sua parte para envelhecer de uma maneira mais saudável, tá? Todos vamos envelhecer, né? Mas envelhecer de uma forma mais saudável, manter a saúde durante mais tempo, né? Manter a qualidade de vida. Então, quais seriam as alterações morfofuncionais, que nós chamamos, que vão acontecer no organismo da pessoa mais velha, né? Vejam aí essa foto do coração, né? Com um corte aí, para que vocês consigam visualizar algumas estruturas, né, das válvulas, né, o músculo cardíaco. Que bonito, né? Nós vamos trazer aqui um exemplo prático, tá? Nós temos aqui uma pessoa que é a Dona Amélia. Ela tem 65 anos, ela é hipertensa e toma medicação para controlar a pressão arterial dela. E o cardiologista da Dona Amélia falou o seguinte: a senhora deve procurar um profissional de educação física ou um grupo que faz atividade física orientado para fazer atividade física, porque a atividade física vai controlar a sua pressão arterial. Só que a Dona Amélia, quando ela sobe escadas na casa do filho dela, ela sente palpitação, tum, 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 né? O coração acelera e um pouco de falta de ar. E ela fica preocupada, ela acha que se movimentar muito, fazer atividade física, vai fazer mal para ela, que é um mito, que durante muito tempo se acreditou que a atividade física não era apropriada para pessoas que tinham problema do coração. E hoje nós sabemos que existe um grupo muito pequeno de pessoas com patologias muito específicas que realmente não devem fazer atividade física. Isso aí nós vamos falar em próximos vídeos. Mas ela teve essa insegurança. Então vamos tentar entender um pouquinho por que a Dona Amélia sente palpitação ou taquicardia quando ela sobe escadas, que é um exercício um pouquinho mais vigoroso para ela do que caminhar, certo? Nós temos alguns componentes no nosso sistema cardiovascular. A bomba, né, que é o coração, o sistema de distribuição desse sangue, que são as artérias, e também o sistema de resistência, né, que vai fazer com que esse sangue que foi distribuído pelas artérias para todas as partes do corpo volte para o coração, para ser novamente oxigenado, para novamente sair para as artérias e alimentar os tecidos. E o sistema de troca, né, onde vai haver a troca de oxigenação e dos nutrientes. Então, são basicamente esses sistemas, né? Tem mais ou menos, não vamos entrar em detalhes sobre ele hoje. Então, nós temos aqui o coração, né, a bomba, né, que faz a parte principal aí do sistema cardiovascular, que vai, com essa movimentação, fazer a distribuição do sangue já oxigenado, que passou pela circulação pulmonar, para os demais tecidos do nosso corpo. Então, o que acontece com esse coração? Com a bomba, né, com essa parte do sistema cardiovascular? Esse coração, ele é músculo, tá? Então, nós temos o músculo, né, que a gente faz exercício, e temos outros órgãos que tem a musculatura lisa, né, que não é uma musculatura que faz contração, e temos o coração, que é uma musculatura estriada, né, parecida com outros músculos que a gente usa para fazer movimento voluntário. No entanto, o coração, ele tá sempre batendo, independente de você querer ou não. Se você está deitadinho, ele vai bater mais devagar. Se você está correndo, ele vai bater mais depressa. Mas não é você, né, que controla essa contração, como você controla outros movimentos, né, de andar e correr, etc. Então, esse coração, com o envelhecimento, ele vai ter uma perda de algumas células do músculo cardíaco, são que a gente chama de miócitos, né? A morte de algumas dessas células vai fazer com que esse coração tenha uma contração um pouco mais fraca, né? Não vai ter tanto vigor para fazer esse batimento. Então, existe uma tendência, né, com a idade, com essa perda, de ter um batimento cardíaco mais enfraquecido. Quando ele bate
com menos força, ele também ejeta menos sangue. Então chega menos sangue, o sangue vai chegar mais devagar, toda essa circulação vai ser alterada, tá? Uma outra coisa que acontece é uma fibrose, né? Ou seja, um endurecimento desse tecido muscular, né? Que a gente chama de fibrose intersticial. Então, o coração, né? Que ele tá lá, a bomba, então ele contrai e então ele expulsa, digamos assim, esse sangue para as artérias para ele correr pelo corpo. Depois que ele faz a contração e expulsou, ele tem que relaxar para receber mais sangue, para depois contrair de novo. Aí relaxa, contrai de novo. Essa fibrose vai fazer com que esse relaxamento não seja tão amplo. Então, em vez de ele relaxar bastante, receber bastante sangue de volta, ele relaxa menos. E aí, se ele tem menos sangue dentro, quando contrai, também é menos sangue que sai. Então, tudo isso altera o que a gente chama de débito cardíaco, que vai alterar um pouco essa circulação sanguínea que vai alimentar todos os órgãos do nosso corpo, tá? Por isso, a atividade física ela entra como um componente bastante importante para manter esse coração forte, né? Manter essa musculatura forte, mesmo com a presença de perdas de algumas células do músculo cardíaco. Uma outra alteração que acontece são alterações no sistema de marca-passo. Nós temos células no nosso coração que a gente chama de células de marca-passo, que elas controlam exatamente o nosso batimento cardíaco. Vocês já viram pessoas que têm que pôr marca-passo? Por quê? Porque elas perdem essas células que não conseguem, então, controlar os batimentos cardíacos, manter, né, esse batimento cardíaco de maneira adequada. Então, essa alteração, né, essa apoptose, que a gente chama essa morte de células do marca-passo, ela também vai fazer com que haja presença de arritmias, né, ou da própria contração desse coração. Um outro fenômeno que acontece no envelhecimento é que o coração da pessoa mais idosa, ele perde a velocidade da resposta contrátil. Então, por exemplo, quando você tem um estímulo, né, um cachorro vem querendo te atacar, ou pelo menos você acha que ele vai te morder. Então, existe uma liberação hormonal de adrenalina, né, que é um dos hormônios que nós temos, que vai fazer com que o seu coração acelere, preparando você para você poder correr daquele animal. No idoso, essa resposta é muito mais reduzida. Então, dificilmente você vai ver um idoso correndo atrás do ônibus que está saindo do ponto. Não, ele pega o próximo, né? Porque essa resposta é diminuída. Então, ela não vem, o coração não acelera e ele não consegue fazer essa corrida. Isso, quando você vai prescrever atividade para pessoa idosa, ou se você é idoso vai fazer exercício, você tem que entender que você vai ter que fazer aquecimento, alongamento de uma maneira preparando o seu organismo, né, aquecendo esse coração, ele vai começando com essa aceleração para você poder fazer o exercício um pouco mais intenso ao longo desse treinamento, né, dessa sessão de treinamento, tá bom? E também a resposta ao hormônio noradrenalina, né, que é para diminuir esse batimento, também é mais demorada. Então, o coração do idoso, ele atinge um determinado batimento lá durante o exercício, né, que é normal, né, que esse batimento suba, mas depois, quando ele para o exercício, ele demora mais para chegar ao batimento de repouso do que uma pessoa jovem, tá? Justamente por causa dessa demora, né, dessa redução da resposta contrátil que ele tem na presença dos hormônios, né, adrenalina ou a noradrenalina. Aqui nós temos uma figura de um corte transversal de uma artéria, né? Então ali você pode ver bem no centro da artéria que tem umas substância ali amarelinha, aquilo ali é placa de gordura, tá? O que a gente vai chamar de ateroma. Então, esse ateroma, dependendo do estilo de vida que você teve, na velhice ele vai estar mais espesso, né? Ele vai estar mais presente em muitas artérias. Ele pode, se for numa artéria importante do coração, você pode ter um infarto, se for numa artéria
do cérebro pode ter um derrame, né, que a gente chama, né, um AVC, um acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico ou não. E na fase, quanto mais a gente vive, mais tendência a gente tem de acumular placa, porque a gente, quando é jovem, não liga, né? Come o que quer, come gordura, muitas vezes gasta energia e tem aí uma produção equilibrada de colesterol bom e ruim, e aí você vai levando. Mas conforme você vai envelhecendo e tem mais tempo que você ou está sedentário ou está com uma ingesta alimentar inadequada, então você tem uma tendência maior a ter presença de placas de gordura em algumas artérias suas, né? Às vezes a pessoa não tem sintoma, às vezes, né? O meu pai é revascularizado, ele tem 3 pontes, né? Que ele fez há uns 15 anos atrás. Ele não tinha sintoma, era hipertenso e não sabia. Não tinha sintoma, então não se cuidava, não fazia cuidados preventivos, né, ao médico, sabia que tinha colesterol alto, mas não fazia nenhum regime e não fazia atividade física. Aí num dia que ele sentiu-se mal, que ele foi ao cardiologista, que é um grande amigo meu, né, Dr. Felipe Gravanick, maravilhoso, se vocês quiserem, eu posso depois conseguir o telefone dele para vocês. Não estou fazendo propaganda para ele, mas é uma pessoa realmente maravilhosa. Procedeu aos exames e viu que ele tinha 3 artérias importantes, praticamente ocluídas, né? E aí já foi para a cirurgia e fez e tá bem, depois de 15 anos tá aí, bonitinho, fazendo atividade física até hoje, para que ele não desenvolva outras oclusões, né? Outras placas grandes que possam eventualmente necessitar de outras cirurgias, né? Uma outra coisa que acontece na nossa artéria é que aumenta a espessura da parede da artéria, né? Então, se aumenta a espessura e eu já tenho às vezes gordura, então o lugar para o sangue passar vai ficando mais diminuído. Aí chega uma hora que tem dificuldade para passar, né? O sangue precisa passar ali. Aí o que acontece com aquele sangue que tem que passar e não passa? Né? O coração tem que fazer mais força para que esse sangue vá e circule de uma maneira mais adequada. Isso vai levar à hipertensão arterial. Então vamos pensar como todas essas alterações no sistema cardiovascular, que a gente já comentou, vão contribuir com o funcionamento desse coração. Então, todas essas alterações vão fazer com que esse coração trabalhe de uma forma um pouco mais deficiente do que trabalhou a vida toda. Então, a atividade física, ela mantém esse coração fortalecido durante mais tempo, porque existe, inclusive, um aumento da massa muscular. Como a gente faz bastante exercício e o músculo do braço, da perna também aumenta em volume, do coração também aumenta com treinamento. Há aumentos do volume do coração que são por doenças, né? Por exemplo, a doença de Chagas aumenta muito o tamanho do coração, mas não aumenta a sua funcionalidade. Agora, o treinamento, o exercício físico, ele tem um aumento que a gente chama de hipertrofia, né, do coração, das paredes do coração, desse músculo, que é benéfica. Porque se um coração mais forte, com menos quantidade de batimentos, ele consegue ejetar tanto sangue que você vai ter, então, um batimento de repouso menor, o que é bom, né? Porque você está economizando energia. Se você consegue, com o seu coração com menos batimentos, consiga irrigar todo o seu organismo, então a economia de energia é muito importante isso, tá? Então, essas alterações que vão acontecer com a idade e que não estão sendo eventualmente cuidadas com a atividade física, né, associar o envelhecimento e o sedentarismo, vão fazer com que esse coração trabalhe de uma maneira mais deficiente. Então, vamos explicar. Por todas essas mudanças que acontecem no sistema cardiovascular, é por isso que a dona Amélia sente palpitação quando ela sobe escadas. Porque a dona Amélia, ela já está hipertensa. Ela é sedentária, ela não faz atividade física. A musculatura dela, das pernas, ela está enfraquecida. Então, quando ela faz uma atividade física, ela precisa de oxigênio nesse músculo para ele trabalhar. E o coração dela não está
bem trabalhado, porque ela não vinha fazendo atividade física ao longo da vida, então o coração tem que fazer um esforço grande para poder alimentar essa musculatura da perna para ela subir a escada. Então quando ela chega lá em cima, né, após alguns degraus, alguns 10 degraus, né, amiga, eu tenho uma amiga que sobe 10 degraus e fica ofegante, então isso não é privilégio de idoso, não é privilégio de sedentário, mas isso é que leva a Dona Amélia a ter palpitação, porque o coração dela teve que fazer muito esforço. Quando a Dona Amélia se exercitar, acompanhada pelo profissional de educação física e do seu cardiologista, né, com todos os exames, e ela fizer esse exercício muitas vezes, ela vai subir essa escada e ó, mamão com açúcar. O coração dela não vai ficar taquicárdico e nem ela vai ficar com falta de ar. Vejam a importância do estilo de vida, porque existem outras coisas que vão prejudicar também a nossa qualidade de vida. Mas hoje, em relação ao sistema cardiovascular, muito importante a gente manter esse corpo ativo ao longo da vida, e eu falo isso sempre para os meus alunos, porque a gente escolhe que tipo de velho eu vou ser quando eu sou jovem. Então, manter esse corpo ativo ao longo da vida e manter uma alimentação adequada e se livrar também do estresse, né? Que os dias de hoje é uma coisa muito, que afeta muito a nossa qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, então não esquece. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Ajude o canal a crescer, para que a gente possa estar sempre incentivado e motivado a fazer mais vídeos para você. Beijo!